A Nova Zelândia definiu a data que entrará em vigor a primeira taxa agrícola para emissões de gases gerados por animais criados em fazendas. Esse imposto tem como justificativa o atingimento das metas climáticas do país e deve começar a vigorar no quarto trimestre de 2025. O governo neozelandês também revelou que em 2024, ou seja, já no ano que vem, os pecuaristas terão obrigatoriamente que apresentar relatórios sobre as emissões de gases do rebanho nas fazendas. O país se comprometeu ainda a cobrar a taxa dos agricultores no menor valor possível e trabalhar em um sistema para reconhecer práticas de sequestro de gases nas propriedades rurais, como a manutenção de áreas de vegetação nativa, o que poderia ajudar a reduzir o custo desta taxa ao setor pecuário. No site do governo da Nova Zelândia, o ministro da Agricultura, Damien O'Connor, afirmou que, abre aspas, o crescimento futuro das exportações de alimentos e fibras dependerá da demonstração de suas credenciais de sustentabilidade e que as decisões anunciadas estabelecem um caminho que dá certeza aos agricultores e aborda os sinais de mercado cada vez mais fortes do exterior sobre o clima. Ele também diz que, exigido pelo governo ou não, o setor agrícola terá que se adaptar nos próximos anos e reduzir as emissões, e que esta é uma realidade empresarial no século XXI. O setor pecuário do país não recebeu bem esta notícia. Uma organização de produtores de carnes disse estar consternado com o anúncio e que não há justificativa sólida para a fixação de preços ao produtor quando o setor está fazendo um bom progresso no cumprimento das metas de redução de emissões. Segundo essa organização, os criadores de ovinos e bovinos da Nova Zelândia estão entre os produtores mais eficientes do mundo e vêm reduzindo as emissões em 1% ao ano nos últimos 30 anos. A política de taxar as emissões, vai diminuir a produção e fazer com que outros países menos eficientes tomem o lugar e aumentem as emissões globais, destacou a Associação da Nova Zelândia. Vale lembrar que em outubro do ano passado, pecuaristas da Nova Zelândia foram às ruas contra essa proposta de taxar as emissões de gases dos animais nas fazendas. Na época, você está vendo imagens pela TV, quem nos acompanha pela Jovem Pan News, o setor agrícola se organizou e levou tratores, picapes a centros urbanos e carregaram inclusive placas dizendo que sem agricultores não haveria comida. Passado um tempo, a realidade é que essa nova taxa deve valer a partir de 2025. Assunto para a gente tratar com Eduardo Lunardelli Novaes, ex-secretário de Clima e Relações Internacionais do Ministério do Meio Ambiente. Eduardo, seja muito bem-vindo ao Hora H do Agro. Muito obrigado, Kelly. Um prazer estar contigo. Da mesma forma, obrigada pela presença. E a gente precisa entender o que essa situação da Nova Zelândia tem a ver com o agro do Brasil. E a primeira questão é por que a Nova Zelândia está tomando a dianteira e criando o que eles chamaram de primeira taxa agrícola sobre gases de animais criados dentro de fazenda do mundo, Eduardo. Exatamente. É bastante assustador, né? Para quem conhece a Nova Zelândia, ou para quem não conhece a Nova Zelândia é um dos países mais formidáveis na produção, no pastoreio de animais, né? A produção de leite na Nova Zelândia, que é um sistema onde a cadeia de produção é absolutamente coordenada, extremamente eficiente e, acima de tudo, baseada a pasto. É um sistema único no mundo de produção de leite, eles são extremamente eficientes, é o item mais importante da economia do país. Tem também a produção de fibras de lã, né, na ovinocultura, que também tem um papel muito importante na economia do país. E como eu mencionei, eles têm uma eficiência extraordinária, e exatamente pelo fato de ser um sistema, de trabalharem com um sistema a pasto, eles têm baixíssimo nível de emissões. Eles não só são muito eficientes na coordenação da cadeia, na produção de leite, na exportação de leite e de lã, como é uma indústria extremamente avançada e gera muita prosperidade para o país. Então a gente fica assustado de ver esse tipo de iniciativa, e como você muito bem colocou na matéria que você apresentou, se quer compreender exatamente o perfil de remoções, né,
aquilo que se retira de gás carbônico da atmosfera, eles sabem dizer. Então, eles estão avançando para taxar o produtor rural, impor cotas e punição à produção, ao sistema pastoril, carne, leite e fibras, e admitem que sequer tem um conhecimento detalhado daquilo que é o benefício, né, a remoção de gás de efeito estufa empreendido pela atividade. Então, o que a gente pode esperar, certamente, para o país, é um problema econômico, que eles estão efetivamente atacando aquilo que eles têm de melhor e são os mais competitivos no mundo, certamente na produção de leite. Então a gente precisa aguardar para ver o que vai acontecer, mas é um pouco assustador, confesso. Interessante. Eu tenho duas questões para fazer para você depois da sua primeira resposta. A primeira delas me chamou a atenção quando você destaca que a gente tem nessa criação de uma taxa agrícola para emissão de gases, talvez uma mudança de paradigma, em que a gente não está falando mais de compensação nas emissões, mas a gente está falando de taxar a emissão no sentido de tentar frear iniciativas que emitam gases considerados gases de aquecimento global. Isso é uma mudança de paradigma quando a gente olha para a agenda verde e a produção de alimentos no mundo? Na realidade não é, Kelly. Isso é a percepção que as pessoas têm do sistema que a turma chama de crédito de carbono. Mas desde o início dessas discussões climáticas globais, existe um objetivo muito claro de prejudicar não só a produção de energia, como a produção de alimentos. Então, vamos dizer assim, essa manifestação dessas iniciativas de controle forçado, imposto pelo Estado, pelo governo, das emissões de gases de efeito estufa, onde, por exemplo, se desprezam as remoções, é a manifestação daquilo que já estava planejado. Então, na realidade, não é uma inovação. Agora, a realidade dos objetivos planejados ao longo das últimas décadas começa a vir à luz. Eu posso dar um exemplo bastante significativo disso, que é a forma como o IPCC categoriza aquilo que eles chamam de setor agropecuário. Aquilo que eles chamam de setor agropecuário somente contempla as emissões de gás de efeito estufa. Todas as remoções, o sequestro de carbono feito pela atividade entra numa outra categoria, num outro setor que eles chamam de uso da terra. Então, tudo isso é muito bem articulado, não sei exatamente com quais objetivos, além de, evidentemente, de rearranjar sistemas econômicos importantes, para que isso seja feito. Mas na minha experiência, no meu conhecimento, naquilo que eu acompanho há alguns anos, todo esse sistema climático global, para mim não é nenhuma surpresa. Interessante. Agora, só para ficar claro, quando a Nova Zelândia cria a primeira taxa, um tributo para criadores de ovinos, de bovinos, ela está tentando de alguma maneira desestimular a produção, porque daí você tem um aumento de custo e alguns podem eventualmente migrar para uma outra atividade, ou não tem nada a ver esse raciocínio? Não, eu acho que tem, mas eu acho que tem muita falta de informação e eu acho que ignorância da parte desses políticos, honestamente. Você colocou muito bem na matéria que eles dizem, o governo neozelandês está dizendo que isso é uma necessidade do mercado, que o consumidor demanda esse tipo de coisa. Isso não é verdade. A gente não vê o consumidor botando a mão no bolso para pagar mais caro por um produto que já não é barato, né? Leite é um produto nobre, né? Simplesmente porque alguém está dizendo que isso está fazendo mal para o clima. Isso não acontece na prática. O que acontece são os tecnocratas, os burocratas e todo esse sistema, esse lobby gigantesco que existe por trás desse movimento de emergência climática, que evidentemente envolve trilhões de dólares, de tirar alguma vantagem econômica, alguma vantagem geopolítica, mas não existe, na minha opinião, de forma alguma, uma demanda do consumidor propriamente para pagar mais caro por produtos alimentícios. Interessante esse ponto que você coloca. A gente tem visto muito disso em outras regiões do mundo também, a baixa disposição do consumidor em aumentar o seu próprio custo de vida
para bancar algumas dessas premissas, né? Ainda adiante sobre Nova Zelândia, há uma tendência de que essa decisão tomada na Nova Zelândia seja replicada por outros países, ou você acha que não, ela vai ficar contida ali ao país Nova Zelândia? Eu acho que existe uma tendência de que isso avance, mas não de forma muito forte, porque o que acontece? Como eu havia comentado, existe essa falha grave contábil, onde eles categorizam como setor agropecuário somente aquilo que o setor agropecuário tem de débitos ou de emissões. E todas as remoções ou os créditos não entram como setor agropecuário. Então existe essa percepção dos políticos, dos burocratas, também da opinião pública, quando acompanham esse tipo de notícia, de que a agricultura é muito pior para o clima do que na realidade é. Especialmente num país que tem uma característica parecida com o Brasil, que é a Nova Zelândia, em que a pecuária se baseia basicamente, quase que exclusivamente, na pastagem, no uso de pastagem, né? E a pastagem faz fotossíntese, é exatamente a fotossíntese que está sequestrando gases de efeito estufa e reciclando num sistema fechado, num sistema de circuito fechado. Aquilo que o animal está emitindo de gases está sendo depois reciclado pela própria pastagem que ele consome, e, portanto, é um ciclo fechado na realidade. Interessante. Agora, para entender, quando você diz que a Nova Zelândia ela é super eficiente, e esse país que é super eficiente na pecuária de leite, por exemplo, para citar um caso, adota uma medida que vai aumentar o custo de produção, que é a taxação da produção pecuária. Isso pode trazer oportunidades para o agricultor brasileiro, pensando num mercado concorrencial? Pode trazer, eu acho que traz oportunidade para todos os concorrentes da Nova Zelândia, mas, ainda assim, no caso específico do leite, o Brasil não consegue competir com a Nova Zelândia. A Nova Zelândia, especificamente no caso do leite, é muito mais eficiente do que o Brasil no seu custo de produção. Eles são os melhores do mundo, eles produzem o leite mais barato do mundo, por competência deles, por um trabalho muito bem feito, pela coordenação que é feita na cadeia como um todo. Eu posso até exemplificar com o fato de que toda a indústria, né, da cadeia do leite são cooperativas, tanto a indústria que processa o leite como as indústrias que dão suporte técnico, genético, de avaliação genética, etc., são todas construídas em cima de sistemas de cooperativas, né? Agora, eles também produzem carne, né? É um player pequeno no mercado de carne, é um player importante no mercado de ovinos, e eu acho que nesses dois outros mercados, para o Brasil, especialmente na produção de carne, embora, como eu disse, na produção de carne bovina eles são pequenos, é uma oportunidade, porque eles estão, na minha opinião, esquecendo que o mundo é composto, na maior parte das pessoas, por sociedades mais pobres, né, que precisam de baixo custo de alimentação. Eles estão muito focados, talvez, aí na Suíça, onde você tem a Nestlé, por exemplo, que é uma grande compradora da Fonterra, que é essa cooperativa neozelandesa, e estão esquecendo que isso é uma minoria da população global, né? Então, eu acho que sim, eu acho que a seguirem nesse caminho, eles vão abrir flancos para seus concorrentes. Muito bem. Eduardo, quando a gente coloca uma manchete na tela que diz taxação sobre gases de animais começa em 2025, Nova Zelândia será o primeiro país do mundo a criar o imposto, qual é a principal mensagem que deve ficar na mente da audiência da Jovem Pan, audiência do agro, que assiste o Hora H e vê na abertura do programa esse tema? Por que ele é um tema tão importante? Ele é um tema muito importante, na minha opinião, porque eu acho que existem distorções gravíssimas na condução dessas políticas ambientais, especificamente na condução da política climática. Nós estamos falando de dois setores que são setores vitais para o funcionamento de qualquer sociedade moderna, que é o setor energético e o setor de produção de alimentos. Nós somos testemunhas de uma guerra que está ocorrendo na Europa, que é a guerra da Ucrânia, que tem como um de seus componentes justamente as políticas climáticas que foram estabelecidas na Alemanha, em que eles transicionaram grande parte da sua matriz elétrica para o gás natural, que é de fato
um menor emissor de gases de efeito estufa, mas ao fazê-lo, caíram no colo da Rússia e passaram a ter uma dependência energética brutal da Rússia, algo como 50% da fonte de energia deles. Os mesmos ambientalistas que defendem essas políticas são aqueles que defenderam o fechamento das usinas nucleares, que são os carbono neutro, né? Então, esse tipo de coisa, no limite, pode trazer, além de problemas econômicos, problemas geopolíticos muito sérios, como esse que a gente está observando. Então, eu acho que é importante que a nossa audiência passe cada vez mais a conhecer mais profundamente desse assunto, porque embora a gente tenha, evidentemente, que combater mudanças climáticas e poluição, que não tem nada a ver com mudanças climáticas, etc., isso tem que ser feito para e passo com as leis da natureza no que se refere principalmente aos sistemas econômicos, com calma, com parcimônia e sem radicalismo. A gente tem visto posturas muito radicais sendo adotadas e forçadas mundo afora. Eduardo Lunardelli Novaes, muito obrigada pela presença. Você que é empreendedor rural e ex-secretário de Clima e Relações Internacionais do Ministério do Meio Ambiente, fica convidado para voltar sempre. Até a próxima. Eu que agradeço o convite. Até a próxima. Obrigada.